Disney, se você fosse uma companhia inteligente, qual você seria? Oi, eu sou o Zut. Motor City é um desenho animado tão incrível que dá vontade de arrancar os cabelos da cabeça quando eu lembro que ele só teve uma temporada. Com uma direção de arte deslumbrante, animação fluida, personagens carismáticos e uma construção de mundo cheia de potencial, Motor City é certamente uma gema perdida. Zut! Alguém aqui conhece Tita Simbiônico? Se a resposta for sim, saiba que essa animação aqui teve um destino bem semelhante, porque por mais que a crítica especializada tenha aclamado e ele tenha conseguido uma boa base de fãs, o cancelamento veio mesmo assim. Bom, mas se for pra eu ficar babando o ovo dele, eu tenho que justificar pelo menos o porquê disso, né? Então, iremos por partes, como de costume. A história de Motor City. Se passando em um futuro distante, estamos no estado de Detroit Deluxe, construído por cima da antiga Detroit, sendo totalmente dominada e governada pelo ditador Abram Kane. Ele governa com leis muito restritas, que limitam muito seus cidadãos, como por exemplo o uso proibido de veículos como meio de transporte. É um bilionário cruel, mas ele tem uma pedra no seu sapato, um grupo de rebeldes conhecidos como Burners. Eles vivem na única região que o Kane falhou em conquistar, a cidade subterrânea de Motor City. Os Burners são liderados por Mike Tilton, que costumava ser um cadete a comando do próprio Kane, mas mudou de lado ao perceber a tirania do seu antigo chefe. Eles pilotam veículos altamente tecnológicos e preparados para o combate, e meu Deus, como isso é lindo! É basicamente um Hot Wheels muito mais insano, principalmente porque logo nos primeiros episódios fica bem claro que a equipe tomou claras inspirações em animes. Já que eu vi pouquíssimas animações dos Estados Unidos com batalhas tão bem animadas, ágeis, fluidas e intensas. Os personagens, que logo a gente vai conhecer, são super carismáticos e é facinho de você captar a personalidade de cada um. E eu já citei Tita Simbiônico, e é bem interessante notar que eles têm várias similaridades. Na minha opinião, os dois sofreram com o fato de serem lançados muito perto de uma nova era dos desenhos animados, que na época foi uma era dominada por desenhos que tinham um humor bem caótico, insano, imprevisível e geralmente tinham traços bem mais simplificados. Os personagens. Mike Tilton, o protagonista e líder dos Burners. Mike tem 17 anos e é uma pessoa muito energética, muitas vezes imprudente, mas sendo também corajoso, otimista, ótimo em combates e pronto para derrotar a tirania do Kane. Para quem ele costumava trabalhar como cadete, mas acabou caindo na realidade e se uniu então à Motor City. Abram Kane é um industrialista que só pensa no poder e em ter tudo sob seu controle. Foi o responsável por construir a Detroit Deluxe e tem uma personalidade realmente cruel e vil, não tendo apreço algum pela população. Ele também é o pai de Julie Kane. Ela oculta isso dos seus amigos porque tem medo da reação deles, mas serve como uma espiã infiltrada nas instalações do seu pai, trazendo informações super úteis para os Burners. É a voz da razão do grupo, muito inteligente, calma e sensata. Chuck, o melhor amigo do Mike, é o típico estereotipado personagem nerd e gênio da computação, que tá sempre quebrando códigos, hackeando as coisas e criando engenhocas. Ele é bem medroso e também muito hiperativo. Dutch é o gênio tecnológico dos Burners, sendo basicamente o mecânico responsável pelos upgrades dos veículos, vindo também da Detroit Deluxe. É um lugar de onde ele tem péssimas memórias e para onde ele não quer voltar de jeito nenhum. Texas. Seu coração tá sempre no lugar certo, mas ele é muito impulsivo e pronto para cair no soco pela causa. Sua atitude é bem agressiva e a violência é a linguagem favorita dele. É do tipo que soca primeiro e pergunta depois. A criação de Motor City. O nome desse cara aí no fundo é Chris Prainoski. Eu sou muito fã dele, porque ele foi o responsável por uma das minhas animações favoritas, Downtown MTV. Sendo um verdadeiro nerd por essência, ele tem uma escrita muito boa e uma visão bem criativa. E foi dessa sua visão que surgiu Motor City. E por mais doido que possa parecer, ele teve essa ideia em 1991. E isso foi muito antes do desenho sair do papel, já que ele foi lançado em 2012. Ele até fez um trailer e apresentou para um executivo da Nickelodeon que amou muito, só que acontece que o Chris decidiu congelar esse projeto. E ele só congelou porque ele estava focado em outras coisas como sua própria marca de camisetas, outras séries e tudo mais. Toda a essência de Motor City tinha inspirações na cultura de carros de Los Angeles e também em Star Wars. E foi só muito tempo depois, quando aquele produtor da Nickelodeon de anos atrás começou a trabalhar na Disney, que ele lembrou de Motor City e procurou o Chris para perguntar se o projeto ainda existia. E aí, juntos, eles firmaram a ideia de realizar esse projeto. A produção começou com várias pessoas que vinham desde a Europa até o Japão, e os cargos como direção de arte, design de personagens, design de veículos foram bem divididos.
A animação era principalmente em 2D, mas também continha 3D em diversas cenas, e cara, era muito bem aplicado e mesclado o uso das duas animações. O 3D era principalmente para os carros mesmo. A série estreou na Disney XD em abril de 2012 e a recepção foi muito boa, com comentários como: é raro encontrar um desenho animado de ação e aventura que ilustre mensagens sociais subjacentes que promovam conscientização e ativismo, e o tema recorrente geral é a liberdade dos moradores. Beleza, então o desenho conseguiu fãs e foi aclamado pela crítica, então deu tudo certo, né? Não. TV Globinho e cancelamento. Motor City foi exibida no Brasil de um jeito bem diferente, sendo disponibilizada no site da Disney XD. Portanto, teve o formato de uma websérie, o que por si só já foi bem esquisito. Mas ela chegou a ser exibida assim na TV aberta e foi talvez o último suspiro de qualidade da TV Globinho, já que estreou lá por meados de 2014, pouco antes da extinção do programa. Pouca gente parece se lembrar de ter visto Motor City por aqui, mas o desenho conseguiu criar uma boa base de fãs ao redor do mundo. E o banho de água fria que eles receberam foi bem cruel, porque lembra da primeira frase do vídeo? Bom, isso é porque a Disney não soube lidar com o desenho. Ele não recebeu o tratamento que merecia, o que levou ele até o seu cancelamento. Pesquisando sobre, eu descobri que foram 5 fatores principais que pesaram na decisão de cancelar a animação. E esses fatores foram: eles frequentemente mudavam o horário de exibição, entrou em hiato justo quando a fanbase estava crescendo. Muitos episódios vazaram justo depois desse hiato. Episódios foram exibidos fora de ordem, pouco para quase nenhum marketing. Aí, quando a audiência inevitavelmente demonstrou uma queda brusca, a Disney decidiu cancelar o desenho, sendo que a culpa foi inteiramente deles. Motor City, que tinha tudo para ser um clássico dos clássicos e marcar uma geração inteira, foi cancelado. E por isso, eu novamente pergunto: Disney, se você fosse uma companhia inteligente, qual você seria? Os fãs até chegaram a criar uma petição online para reviver o show, mas não deu em nada. E, sinceramente, quando esse tipo de coisa acontece, pode ter certeza que foi sabotagem e estavam procurando uma desculpa para cancelar o desenho. Curiosidades aleatórias. Tinha uma linha de brinquedos sendo planejada quando o desenho estava sendo lançado e seria da Mattel. Seria todos os carros dos personagens, isso porque cada um deles tem um carro correspondente. O projeto estava em andamento, mas os brinquedos nunca foram lançados. Um jogo mobile foi lançado, chamava Motor City Drive, estava na App Store, na iTunes, mas ele foi removido e hoje em dia já é um pouquinho mais difícil de achar. A voz original do vilão Abraham Cain é de Mark Hamill, ator conhecido por ser Luke Skywalker nos cinemas e também deu a voz ao Coringa em diversas produções. E eu vou deixar um drive aí dublado da primeira temporada, e única temporada, né, pra quem tiver interesse em assistir ou reassistir. Isso porque Motor City é muito bom, na minha opinião, é muito mais do que só um desenho, porque esse desenho mistura diversos conceitos interessantes, cara. Ele é basicamente um Hot Wheels misturado com política, misturado com ação, e é tipo assim, incrível demais. Sem contar as lutas extremamente bem animadas, fluidas, que parecem que vieram direto de um anime. Então, vai dar uma conferida em Motor City, porque vale a pena. Lembrando que você sempre pode estar me seguindo aqui para mais vídeos como esse. Eu sou o Zut e até a próxima.